Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Lena Marcossi. E hoje nós vamos fazer a segunda parte do nosso tapete mescla verão. Então aqui é o acabamento, tá? A gente parou aqui e vamos continuar aqui para fazer o bico de acabamento, tá? Lembrando vocês que a primeira parte, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. É só vocês clicar que serão direcionados. Finalizado aqui com ponto baixíssimo, vou fazer aqui no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Vamos fazer aqui um total de 7 pontos baixos, ó, 3, 4, 5, 6 e 7. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 corrente. Vamos pular, ó, 1, 2, 3, 4 pontos de base. E no próximo, prende aqui com ponto baixo. E aqui, faz novamente 7 pontos baixos. Aqui eu tenho o primeiro que eu já prendi. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Sexto e o sétimo pontos baixos. Aqui, ó, fiquei com 7 pontos baixos. Novamente, 5 correntinha. Pula 4 pontos de base, 1, 2, 3, 4. No próximo, prende e faz os 7 pontos baixos, contando com esse primeiro, tá? Então, vai fazer assim pela volta toda. E antes de finalizar aqui, eu venho com vocês. Chegando aqui, ó, onde iniciei, então aqui o meu, ó, vou pular apenas 1, 2, 3 pontos, tá? E aqui também eu pulei 1, 2, 3 pontos de base para poder dar certo aqui. Então, chegando aqui onde a gente iniciou, se der alguma diferença de ponto, vocês podem estar fazendo assim, tá? Pulando mais ou menos aqui, ó, tá? Pontos de base para poder dar certo aqui no final. Então, aqui eu vou fazer minha última argolinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, ó, no sétimo, tá? Sendo o primeiro aqui, ponto baixo que a gente iniciou. Opa! Ponto baixíssimo, tá? E eu fiquei aqui, ó, tá vendo, ó? Não dá diferença aqui, ó. Aqui ficou com 3 pontos de base e aqui também. O restante foi com 4, tá? Então, se aconteceu dando diferença, vocês podem estar pulando dessa maneira, tá bom? E eu fiquei aqui, ó, num total de 23 argolinhas aqui no meu tapete, tá? No de vocês pode ser também que dê alguma diferença aí, ficando com mais ou menos também, tá? Então, o meu tem 23 argolinhas. Nessa próxima carreira, fechamos com ponto baixíssimo. Agora, eu vou pro próximo ponto aqui, ó, baixo. Vou puxar o fio, fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha, no mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, tá? Agora, eu faço por mais um, ficando com 2 aqui, ó. Primeiro, um ponto baixo, 2... 3, 4 e 5 pontos baixos. Então, eu pulo o primeiro e deixo o último ponto baixo da carreira anterior sem fazer, ficando com 5 pontos baixos aqui. Vou laçar a agulha e vou aqui na argolinha e trabalhar 9 pontos altos aqui dentro. Feito aqui os 9 pontos altos, aqui eu tenho 7 pontos baixos, ó. Vou pular o primeiro, vou no próximo e vou fazer um ponto baixo. Agora, no próximo ponto baixo, ficando com 5 pontos baixos aqui. Deixando o primeiro sem fazer e o último aqui, tá? Ó, dessa maneira. Laço, já vou aqui na próxima argola e vou repetir os 9 pontos altos. Então, essa carreira vai ser assim, tá? Eu vou concluir a minha aqui e já venho com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, ó, fecho com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que fizemos, tá? Pra começar, ó, e aí fica assim.
Nessa próxima carreira, vamos caminhar aqui com ponto baixíssimo para o próximo ponto, e nesse mesmo ponto vamos fazer aqui uma corrente e um ponto baixo, no mesmo ponto de base, tá? Agora eu faço por mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, ficando aqui com 3 pontos baixos agora, tá? Deixando o primeiro e o último sem fazer. Vou laçar, vou aqui, ó, no primeiro ponto, aqui tem os 9 pontos altos no primeiro, vou pegar aqui as 2 argolinhas em cima do ponto e vou fazer um ponto alto, uma corrente, vou laçar, no próximo um ponto alto, uma corrente, laço, no próximo um ponto alto, uma corrente, tá? Então, aqui a gente vai ficar com 9 pontos altos, um para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Feito isso, ó, ficamos aqui com os 9 pontos separados por uma correntinha. Aqui eu tenho os meus 5 pontos baixos, tá? Então, eu vou pular o primeiro, vou no próximo e faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos. Laço, vou aqui no primeiro ponto já aqui, ó, dos 9 e vou fazer a repetição, tá? Então, 9 pontos altos aqui, separados por uma correntinha, da mesma maneira que fizemos o primeiro, tá? Aí, chegando aqui nos pontos, pulo o primeiro, faz 3 pontos baixos, pulo o último e faz a repetição. Vou terminar aqui e já venho com vocês. Chegando aqui onde iniciamos, ó, nesse primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? E aí, ó, ele fica assim. Olha que lindo, gente. É bem facinho de fazer esse bico de acabamento. Aliás, o tapete todo, tá? Bem facinho. Lembrando vocês que a parte 1 dele está aqui abaixo, tá? O link é só clicar. Aqui eu vou cortar o meu fio, porque agora eu vou usar a cor branco aqui para fazer a última carreira do bico de acabamento, tá bom? Já prendi, então, aqui, ó, meu fio na cor branco, tá? E eu prendi aqui, ó. Aqui eu tenho os 9 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu pulei o primeiro ponto alto, prendi aqui no segundo ponto alto. Então, aqui preso. Deixa eu jogar esse aqui para trás aqui para poder prender. Vou subir uma, 2, 3 correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nesse pezinho dessa correntinha e vou fazer o ponto picô, tá? Vou pro próximo ponto de base aqui, ponto alto, e vou prender com ponto baixo. Vou subir uma, 2, 3 correntes, volto aqui no pezinho, pego as 2 argolinhas do ponto, puxo o fio e tiro, fazendo o ponto picô. Novamente, ó, próximo ponto de base, prendo com ponto baixo, subo as 3 correntinhas, volto aqui, pego as 2 argolinhas e faço o ponto picô. Então, vai fazendo assim, tá? Para cada ponto alto aqui, vai fazer um ponto picô, deixando o primeiro e o último ponto sem fazer o picô, tá? Fiz aqui, então, os pontos picô, ó, e aqui nesse último ponto, eu vou prender com ponto baixo. Então, aqui, ó, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picôs, tá? Deixei esse último, que quando a gente vir aqui, ó, chegar aqui no final, eu vou finalizar aqui com ponto baixo aqui, tá? Então, é 7 picôs, prendeu aqui no último ponto com ponto baixo. Vamos laçar na agulha 3 vezes, ó, 3 vezes. Vamos vir aqui, ó, bem aqui, ó, embaixo, aqui onde tem, ó, esse ponto baixo, esse ponto alto, tá? Que fica aqui na direção, ó, do ponto baixo aqui, ó, tá? Aqui o ponto baixo, ó, tá vendo? Então, a gente vai pegar aqui nesse ponto, ó, bem no meio dele, e vamos puxar aqui o fio. E agora, a gente vai tirando 2 em 2 argolinhas, ó. Tirei 2, tira 2, tira 2
e tira duas, tá? Ó. Então, ele ficou assim. Tá vendo onde eu peguei, ó? Aqui tem os 3 pontos que a gente pulou de base, ó. Eu pego aqui no último, bem no pezinho, onde tá o ponto baixo, ó. Tá vendo? Laça novamente 3 vezes a agulha. Agora, eu vou aqui desse lado, ó. Tem os 3 pontos aqui, 1, 2, 3, né? Que pulamos. E aqui tá o último ponto baixo, ó, na mesma direção aqui do ponto alto. Então, eu vou pegar aqui, ó, dentro dessa argolinha. E vou fazer da mesma maneira. Puxar o fio e vou tirar de 2 em 2 argolinhas, ó. 2, tira mais 2, tira 2 e tirou 2. Tá? Olha só como ele vai ficando. Aqui temos os pontos, né, altos, que são os 9 pontos altos. Então, aqui no primeiro, eu vou pegar e vou prender com um ponto baixo, tá? Vou no segundo, faço um ponto baixo. E aqui eu começo os picô, fazendo as 3 correntinhas, pega as 2 laçadinhas e forma o ponto picô. Próximo ponto de base, vai repetir. Então, aqui a gente vai ficar com 7 picôs, tá? O primeiro ficou sem fazer, ó, tá vendo? E vai deixar lá o último também sem fazer o picô. Vai pro próximo e repete, tá? Eu vou fazer aqui e já venho com vocês pra gente repetir. Fiz aqui, então, 7 picôs. No último ponto, eu prendo com um ponto, com um ponto baixo. E agora, a gente repete aqui, ó, esse mesmo que a gente fez, tá? Esse mesmo ponto. Laçando a agulha 3 vezes, né? Aí, vou vir aqui, ó, na direção aqui, tá? Desse ponto alto, vou pegar essa argolinha aqui, ó. E vou puxar o fio. Aí, aqui, eu vou tirar de 2 em 2 argolinhas, ó. 2, mais 2, mais 2 e mais 2, tá? Laça 3 vezes, vou lá do outro lado, ó, nessa mesma argolinha. E vou repetir, tirando de 2 em 2. Tá? Feito isso, vou aqui, ó, no primeiro ponto alto e prendo com um ponto baixo. Vou no próximo ponto e vou repetir aqui os pontos picô, tá? Olha só como fica. Então, ele vai ficando assim, gente. Lindo. Eu não sei quem criou esse modelo aqui de ponto, tá? Eu sei que já tem bastante videoaula aí, né, no YouTube, algumas artesãs já ensinando. Eu vi nos trabalhos da Neiva Reis, que são super lindos. Então, aí eu tô colocando aqui no tapete Mescla Verão e ensinando vocês da maneira que eu faço, tá bom? Então, é só dar continuidade dessa mesma maneira e aí eu venho com vocês pra gente finalizar aqui. Chegando aqui onde iniciei, ó. Então, aqui é o ponto que eu deixei sem fazer, o ponto alto. Então, vou aqui e vou fazer um ponto baixo. E aqui, ó, onde iniciei, vou fazer um ponto baixíssimo. Alongo e pode cortar o fio. Vou colocar o fio aqui para trás, para depois fazer o arremate, ó, tá vendo? Fica certinho aqui o acabamento. Então, terminado, vocês dão aquela ajeitadinha assim nos pontos para ficarem certinho. Eu vou arrumar ele aqui, medir, tá? Pesar ele e aí eu venho mostrando ele inteiro para vocês. Finalizei e aqui está o nosso tapete Mescla Verão. Gente, estou apaixonada nele. Olha que lindo que ele ficou. Ele ficou com 68 de diâmetros, tá? No meu ponto ficou com 68 centímetros.
E eu gastei para fazer ele 450 gramas, tá? No meu ponto, eu gastei 450 gramas de barbante. E olha que lindo! Ele pode ser usado também como um centro de mesa. Fica super lindo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha se você gostou, tá? É muito importante. Peço também que compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas, tá? Para que possam vir aqui conhecer o canal e fazer essas lindas peças aqui. Se inscreva, ative o sininho de notificação. Quero agradecer o carinho, obrigado e até breve!